Um dos grandes segredos para você mudar verdadeiramente a sua vida financeira é adotar bons hábitos financeiros. Muita gente fala sobre isso, eu já falei muito sobre isso, mas uma dúvida recorrente é: o que afinal são bons hábitos financeiros e quais seriam esses bons hábitos financeiros? Assista esse vídeo até o final que eu vou te dar 5 dicas de bons hábitos financeiros. Olá, eu sou Rafael Seabra, do blog queroficarrico.com e autor do livro best-seller Quero Ficar Rico, que recebe o mesmo nome do blog. E eu estou gravando esse vídeo para falar sobre bons hábitos financeiros, hábitos que você deve adotar na sua vida financeira para você realmente ter uma mudança, você conseguir poupar mais, você conseguir investir mais, você conseguir gastar melhor o seu dinheiro. Então, a partir de agora, eu vou te dar 5 dicas, 5 hábitos que você deve adotar imediatamente para mudar a sua vida financeira. O primeiro hábito é algo muito simples, mas que pouca gente de fato faz, que é anotar todos os seus gastos. Tomar nota de todos os seus gastos mensalmente. Você pode começar fazendo isso como um desafio pessoal pelos próximos 30 dias e depois fazer com que isso realmente, de fato, se torne um hábito e você mantenha essa anotação, o registro dos seus gastos daqui para frente. Por que isso é importante? Porque ao anotar seus gastos, você consegue fazer um levantamento real de onde você está gastando e não simplesmente ficar naquele achômetro. Eu acho que eu gasto tanto com combustível, eu acho que eu gasto tanto com alimentação. Não, anota todos eles para você saber exatamente quanto você está gastando. Assim você vai ter um raio-x da sua vida financeira e vai ficar muito mais fácil, inclusive, realizar cortes nos seus gastos, identificar quais deles são supérfluos ou quais deles estão um pouco estourados acima do que você tinha previsto, por exemplo, e aí sim reduzir em alguns casos ou em casos mais drásticos até cortar fortemente vários desses gastos depois que você tomou nota de cada um deles. A segunda dica é comparar preços. Hoje em dia, até com o advento da internet, fica muito mais fácil. É uma tarefa que durante muito tempo foi árdua, tomava muito tempo, mas hoje em dia, com alguns cliques, você consegue fazer uma comparação de preços de praticamente tudo que você vai comprar. Eu não estou falando necessariamente que você tem que fazer essa comparação em tudo, do quilo da cebola, do quilo do tomate, para sair comprando uma coisa ali, uma coisa aqui. Assim não, porque talvez você nem tenha tempo de fazer isso. Mas muitas vezes a gente decide por comprar um eletrodoméstico dentro de casa, a gente simplesmente vai no shopping da nossa cidade e compra na loja mais barata, ou pelo menos só faz uma pesquisa no shopping. Quando muitas vezes, quando você compra pela internet, ou quando você pesquisa na loja que fica fora de um shopping, por exemplo, você encontra preços muito mais acessíveis. Então, use um pouco do seu tempo para fazer uma comparação de preços e eu tenho certeza que você vai conseguir economizar muitos reais, dezenas, centenas, e independente do que você vai comprar, até milhares de reais você pode economizar pelo simples fato de fazer uma comparação de preços. O terceiro bom hábito que você deve adotar a partir de agora é, quando você for fazer uma compra de um valor um pouquinho maior, que seja mais significante para você, seja você foi no shopping para comprar um sapato, ou comprar uma calça, uma camisa um pouco mais cara, principalmente quando a gente está falando de itens de consumo, aguarde pelo menos uma semana para tomar a decisão de compra. Você viu o item, você experimentou, achou que aquilo ali ficou legal em você, não compre nesse mesmo momento. Volte para casa, pense um pouco melhor, deixe um pouco a adrenalina baixar e se depois de uma semana você ainda estiver querendo aquele item, você volta lá e compra. Por que eu estou falando isso? Porque ao aguardar pelo menos uma semana, você está controlando a sua compra por impulso. Você vai perceber que depois daquela uma semana, às vezes no dia seguinte você já não está mais com tanta vontade de comprar aquilo. Você parou para pensar e, não vou gastar com isso. E muitas vezes é isso que acontece. Quando a gente compra logo de primeiro, logo naquele momento que a gente viu, a gente está em êxtase, a gente está empolgado porque aquilo ficou legal, acha que o preço está legal, mas muitas vezes essa compra é apenas por impulso. Você não precisa ou aquilo não caberia no seu orçamento, pelo menos nesse mês específico. Então, quando você for comprar um item de valor um pouco maior, faça isso, aguarda pelo menos uma semana para tomar essa decisão. E se o item for de valor muito maior, como por exemplo a compra de um carro, a troca de um carro, ou até em casos mais extremos, a compra de um apartamento, aguarde pelo menos um mês para tomar essa decisão de compra. Muitas vezes eu conheço inclusive exemplos pessoais mesmo,
exemplos práticos de pessoas que simplesmente estavam entediados no trabalho e aí começou a pesquisar sobre carros, entrou no site lá da montadora que ela gosta, viu um carro legal, passou na concessionária no dia seguinte e já começou a ficar super empolgado e em menos de uma semana fechou a compra de um carro. Então não faça isso. Isso é uma compra por impulso, mesmo de itens maiores, isso pode acontecer com você. Então se o item for de um valor menor, espere pelo menos uma semana para fazer a compra e se for de um valor maior, espere pelo menos um mês para tomar a sua decisão de compra. O quarto bom hábito que eu acredito que você deva adotar a partir de agora é gastar seu dinheiro com experiências, preferir experiências a bens de consumo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tenta suprir uma necessidade ou até mesmo um desejo através de um bem de consumo e o que você percebe, talvez você já tenha percebido isso na prática, é que aquela felicidade, aquela satisfação é efêmera. Durante os primeiros dias, as primeiras semanas, quem sabe, você fica super feliz com aquilo, mas depois que você usa uma vez, isso pode ser desde uma calça até um carro, tá? Muitas vezes a pessoa compra um carro zero e no mês seguinte já não está mais aí, não está mais com aquela empolgação. Por quê? Porque bens de consumo não traz uma felicidade duradoura, não traz uma satisfação duradoura. Então sempre que você puder, não só controlar a sua compra por impulso, com a dica anterior que eu tinha dado, mas preferir gastar o seu dinheiro com experiências. E o que seria isso? Seria você, por exemplo, sair para uma boa noite de jantar, ou fazer uma viagem, ou ir ao parque com seu filho, ir para o cinema com seu filho, fazer algum tipo de passeio, algum tipo de coisa que realmente vai te dar uma satisfação muito mais duradoura. Muitas vezes a gente faz uma viagem e lembra dela pelo resto da vida. A gente faz pratica algum esporte radical, a gente pula de paraquedas, pula de bungee jump, e a gente lembra disso pelo resto da vida. Então são tipos de gastos, quando a gente gasta com experiências, que ele realmente traz algo muito mais enriquecedor para você. Ele dura muito mais na sua memória e nossa vida, no final das contas, são feitas muito mais de experiências do que de coisas. Então é muito importante que você, sempre que possível, transfira os seus gastos, em vez de bens de consumo, para experiências. E o quinto e último bom hábito que eu acho que você deve adotar a partir de agora é pagar a você primeiro. O que significa pagar a você primeiro? Primeiro eu tenho que explicar como provavelmente você deve estar fazendo, pelo menos como provavelmente a maioria das pessoas faz. Elas recebem um salário, o salário entrou lá na conta, e o que elas fazem? Ela pega lá, vai lá e paga o condomínio, paga o aluguel, paga a conta do supermercado, paga a fatura do cartão de crédito, coloca combustível no carro, e só no final do mês, se por um acaso sobrar algum dinheiro, é que ela vai lá e separa aquele dinheiro para investir. Ela separa aquele dinheiro para ela mesma, para o futuro financeiro dela ou para uma reserva de emergência. Quando a gente faz isso, que é a regra geral que a maioria das pessoas faz, a gente está pagando a todo mundo primeiro. A gente está pagando ao dono do nosso apartamento, está pagando ao dono do posto de gasolina, ao dono do supermercado, à operadora de cartão de crédito e menos a gente. A gente está deixando a gente em último plano. Então, inverta essa lógica. Assim que o seu dinheiro cair na sua conta, já separe uma parte dele. Pode ser 10%, que é a regra geral, como muitas pessoas falam, mas pode ser apenas, sei lá, 50, 100 reais, se for uma coisa muito danoso para você, se você estiver realmente muito apertado, sei lá, separe pelo menos 30 reais, mas separe todo mês pelo menos uma parte do seu dinheiro para você investir em você, investir numa reserva financeira ou investir no seu futuro financeiro. E o mais legal é que, mesmo que você só consiga poupar 30 reais, com apenas esse valor você já consegue investir. Muitas pessoas têm aquela falsa impressão de que tipo, é tão pouco dinheiro que não dá para investir, ou investimentos é uma coisa para quando a gente tem muito mais dinheiro. E não é verdade. Você com 30 reais você pode, por exemplo, investir em títulos públicos através do Tesouro Direto. Então é um investimento altamente rentável, muito seguro e que te permite isso, aplicar com pouco dinheiro. Então não caia na falácia, sei lá, do seu gerente ou de qualquer coisa que você tenha lido, ou de algum amigo seu que diz que, não, 30 reais é muito pouco, ou vai ter tantas taxas que não vai valer nada. Não é assim. Você pode investir com apenas 30 reais no Tesouro Direto. Inclusive, caso você queira saber mais, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo uma aula sobre o Tesouro Direto, para você entender mais sobre essa aplicação financeira, entender o passo a passo de como fazer o cadastro na corretora, fazer as suas aplicações financeiras, acompanhar os seus investimentos, enfim. O link está logo aqui abaixo, como eu havia dito, é um link para uma aula exclusiva para você saber tudo sobre o Tesouro Direto. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, clica no curtir, para você não é quase nada, mas para mim faz toda a diferença. Compartilhe também com seus amigos, se ele foi útil para você, ele certamente vai ajudar outras pessoas. E por fim, mas não menos importante, se inscreva aqui no canal. Ao se inscrever, você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for liberado. Então você pode fazer isso no botãozinho vermelho que tem logo aqui abaixo do vídeo. Você clica lá em inscrever-se
Se estiver assistindo pelo seu celular, clique também no sininho, porque é isso que vai fazer com que suba um balãozinho no celular quando um novo vídeo for publicado, e eu publico pelo menos 2 vídeos por semana. Então vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!